Bom, meu povo, hoje eu vou logo deixando bem claro que esse vídeo é um desabafo e um conselho de amiga para vocês. Então se preparem que nesse vídeo vai ter Liazinha full pistola. Está começando mais um vídeo no meu, seu, no nosso Um Belo Dia Resolvi Pensar, esse canal que produz conteúdo filosófico semanalmente. Então, meu jovem, tá esperando o quê? Para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem vídeo aqui, tirando algumas exceções. Mas aí você vai lá no Instagram e me segue, @liafreitasfilo, porque lá é certeza eu tô todo dia produzindo conteúdo filosófico. Abro caixinha de perguntas para vocês tirarem dúvidas, dou dica de leituras, às vezes dou aula até nos stories, gente. Então, para ter a experiência completa do universo Um Belo Dia Resolvi Pensar, você tem que se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram. Bom, gente, vocês já devem ter visto aí, né, qual é o tema do nosso vídeo de hoje, né, pela thumb e pelo próprio título do vídeo, né? Estou cansada de filosofia limpinha. E aí, gente, como eu disse pra vocês, esse vídeo, ele é tanto um desabafo meu, do meu cansaço, que eu tô de saco cheio da filosofia limpinha, que eu vou explicar pra vocês que filosofia limpinha é essa, e ao mesmo tempo esse conselho de amiga, um alerta que eu dou pra vocês, que é o seguinte: eu tenho notado que de uns tempos pra cá, a filosofia até, eu posso dizer que ela tá entrando na moda, né? Não uma moda que pegou tanto, mas assim, a gente percebe uma espécie de popularização da filosofia, o que eu acho fantástico. Inclusive, essa é o meu desejo quando eu trago vídeos e conteúdos aqui pra vocês, né? Trazer a filosofia numa linguagem simples, acessível, porém, aqui vem o grande porém, a grande diferença que eu quero conversar com vocês. O que eu sinto é que, muitas vezes, essa filosofia simplificada acaba caindo numa espécie de simplismo. E aí, esse simplismo se manifesta no que eu chamo de filosofia limpinha. Aquela filosofia que não provoca, aquela filosofia que não tem a profundidade do espírito crítico. É basicamente uma filosofia conveniente. Então eu vou dar um exemplo para vocês que provavelmente vocês já devem ter visto algo parecido com isso por aí, tá? Então, grande filósofo, por favor, nos fale o que é a felicidade, como podemos alcançá-la? Claro, a felicidade, como vai dizer Aristóteles, é uma questão de equilíbrio. Bom, Aristóteles vai dizer que uma andorinha só não faz verão. Isso significa que a felicidade é apenas uma questão de, nos pequenos atos do seu dia a dia, nas pequenas atitudes, você encontrar esse equilíbrio. Nos âmbitos e nos vários aspectos do viver, você encontrar nesses pequenos momentos essa vivência do equilíbrio que é adquirida, segundo Aristóteles, com sabedoria. A sabedoria é aquilo que nos leva a pensar as coisas de forma racional e, portanto, encontrar esse equilíbrio no cotidiano. É um exercício que você, de maneira individual, pode exercer para encontrar a felicidade. Bom, gente, qual é o problema nesse discurso? Você olha assim e você pensa, poxa, ele está só expondo o pensamento de Aristóteles, né? Qual é o problema disso? Vamos lá, gente. O que eu percebo nessa filosofia limpinha e que perde o caráter crítico é porque geralmente ela pega diferentes teorias e eles costumam pegar geralmente teorias da antiguidade grega. Eles gostam bastante de pegar, sei lá, os clássicos ou o pessoal do período helenístico, como por exemplo os estoicos, o epicurismo. E eles começam a trazer essas filosofias de uma maneira deslocada, tanto do contexto sócio-histórico de onde essa filosofia saiu, quanto do contexto sócio-histórico do presente, onde essa filosofia está falando hoje. Então, por exemplo, quando eu chego para vocês e digo, bom, a felicidade é só uma questão de equilíbrio, vamos pensar na sociedade que a gente vive hoje. A gente vive numa sociedade extremamente acelerada, em que a gente está vivendo uma espécie de pandemia de psicopatologias, ou seja, a gente nunca teve, eu acho, tantas pessoas com depressão, ansiedade e tantas outras problemáticas na vida emocional e na vida psíquica. Mas isso não é por acaso, né? Existe toda uma estrutura socioeconômica, cultural, né, que faz a gente chegar nesse ponto em que nós chegamos. Então, eu percebo que hoje, né, a gente dizer que a felicidade é uma questão de equilíbrio
é uma problemática, porque a sociedade que a gente vive não é uma sociedade de equilíbrio, é uma sociedade de excessos. E esses excessos, eles não acontecem lá, o excesso está lá. Não, esse excesso é cobrado de nós o tempo todo, na nossa vida, na aceleração, no trabalho que a gente está, nas redes sociais que a gente participa. Então não é só uma questão de equilíbrio. Sem falar também que quando o Aristóteles está falando lá na Ética Nicômaco, onde ele vai tratar esse tema da felicidade, veja só, ele está falando sobre felicidade dentro de um ponto de vista ético. Então a gente já consegue perceber que a felicidade não diz respeito somente a uma questão individual, das suas pequenas atitudes no dia a dia que vão te levar à felicidade. A felicidade diz respeito a relações humanas, a condutas e valores e como a nossa individualidade se relaciona e interfere no todo. Um dos temas que o Aristóteles vai tratar no Ética Nicômaco é a questão da amizade. E essa amizade, ele fala tanto do ponto de vista das nossas amizades mesmo, pessoais, mas ele também fala dentro de um ponto de vista político. Ou seja, a intenção de Aristóteles a falar sobre felicidade é pensar numa felicidade coletiva também, não só em felicidade individual, mas pensar como essa felicidade se expande para as nossas relações interpessoais e para a sociedade, a coletividade que a gente participa. Então, o pensamento de Aristóteles, já lá no tempo dele, estava falando sobre um contexto sócio, histórico e político. E quando a gente vai trazer o Aristóteles para hoje, significa que aquela concepção de Aristóteles de felicidade não funciona, mas não é isso, gente, porque toda a filosofia do passado, ela pode ser sim pensada no presente, mas pensada a partir das nossas condições do agora, do presente, do mundo que me rodeia, das relações sociais que eu participo e das questões culturais de agora. Outra coisa que eu percebo é que quando essas filosofias elas são trazidas assim meio que deslocadas, meio para uma conveniência, para falar Do seu mundinho, da sua felicidadezinha, da sua autoestimazinha, né? quando a filosofia ela foca nesse aspecto muito individual e esquece desse aspecto contextual, né? Ela vai perdendo esse aspecto crítico, né? E profundo, e principalmente um aspecto provocador da filosofia. E isso, gente, em toda a história da filosofia, a gente vai perceber filósofos e teorias que têm esse caráter de rompimento, esse caráter disruptivo. Vamos pegar o nosso querido Sócrates, que eu acho que esse homem ele é muito emblemático para muitas coisas na filosofia. Gente, o Sócrates estava falando sobre autorreflexão, né? Quando ele falava do conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, você olhar para dentro de si, da sua própria alma, né? E a partir dali você encontrar a verdade. Ou seja, a verdade ela estava nesse processo de investigação da própria alma. Só que aí é que tá, gente. O Sócrates, para quem não sabe, né? Ele foi condenado à morte pela democracia ateniense, né? Então, ele recebeu uma condenação dentro de um contexto político e social que ele vivia por estar falando sobre conhece-te a ti mesmo. Então, esse discurso do Sócrates não era simplesmente um discurso, sabe, de autoajuda, você encontrar dentro de você a sua verdade. Não, gente. O discurso do Sócrates estava rompendo com visões de mundo, padrões de sociedade do tempo dele. E é por isso que essa criatura, gente, morreu, porque ele falava coisas que as pessoas se incomodaram a um ponto que mataram Sócrates. E aqui eu não estou dizendo que para você ser um filósofo, você tem que ser tipo o Sócrates, ou sei lá, o Diógenes, que era um cara loucão e vivia no barril e largou tudo em nome da perspectiva filosófica dele. Não, vão sempre existir pessoas mais disruptivas e pessoas menos disruptivas. Esse é um processo de cada um, da investigação de cada um. Aí é que tá, a filosofia ela não tem um modelo específico, ela é uma grande diversidade e pluralidade de ideias. Mas a questão é, quando o filósofo, ele pensa sobre o mundo, ele está pensando sobre problemas. E os problemas são lacunas de questões que estão na nossa realidade, espaço temporal, entendeu, gente? E esses problemas geram incômodo, incômodo para quem pensa, incômodo para quem está vendo o filósofo pensar. Traz algum tipo de provocação de alguma forma, um comichão, uma sensação muitas vezes até desagradável mesmo. Não estou querendo dizer que a filosofia ela é feita para você sofrer. Não, e que nem sempre toda filosofia vai provocar isso em você, né? Mas observem os discursos, observem como esses discursos se elaboram. Isso é muito importante para que a gente realmente tenha uma experiência filosófica. Quando a filosofia aparece aqui, como eu faço e como tantos outros criadores de conteúdo incríveis fazem aqui, trazendo a filosofia de uma forma simples e acessível,
né? Essa simplicidade não pode retirar dela esse caráter de rompimento, esse caráter provocador, que aí é que se encontra a profundidade da filosofia. Mesmo que isso daqui não seja filosofia mesmo que eu estou falando para vocês, porque a reflexão filosófica, ela demanda um esforço maior da gente, né? Como eu sempre falo, aqui é um convite à filosofia, aqui é uma introdução, uma iniciação, algo para te estimular, começar a se esforçar nesse mundo diverso que é a filosofia. Mas, de qualquer forma, mesmo com essa simplicidade, é possível trazer esse caráter provocador. Então, esse é o meu conselho de amiga no vídeo de hoje. Que você observe o discurso, né, filosófico que você vê por aí nas palestras no YouTube, que tem tantas, né? E como esses discursos, de fato, falam sobre, não só sobre você, sobre aquilo que você quer ouvir, o que é conveniente para você, mas falam sobre você e sobre o mundo que você participa. Isso é fundamental, porque é aquela história, né, gente? Neutro, só sabão. Bom, gente, é isso. Finalizei minha reflexão de hoje. Nem fiquei tão pistola assim, né, gente? Eu acho que eu consegui manter a minha calma de certa forma, né? Espero que vocês tenham gostado. Me coloquem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Se vocês estão meio cansados também de ver esse discurso bonzinho e limpinho na filosofia, se isso te incomoda. E aí, nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!